quem será responsabilizado? O governo, NGD, com a nova sigla, a população que, em algum momento, se calhar, mostrou-se receosa em sair. Quem é culpado? Como é que dividimos esta culpa e qual é o peso para cada um dos elementos envolvidos nesta novela? O chefe do Estado, também o chefe do governo, ele é responsável, ele que deveria ser responsabilizado. O chefe do governo, Daniel Francisco Chapo, é ele que é o guardião de todos esses órgãos que não cumpriram com aquilo que deveriam ser as suas atribuições. E ele não fez nada. Se ele descentralizou o poder, as instituições, há cada diretor, há cada responsável, por que tem que ser ele? Olha, um responsável, ele exige o desempenho dos setores que dirige. Então, sendo o chefe do governo que deu atribuições à INGD para que pudesse prever condições em caso de desastres, prevenir situações desastrosas às populações, e não cumpriu, e ele não fez nada. É nesse contexto em que a responsabilidade neste momento pesa ao chefe do governo, que é Daniel Francisco Chapo. É essa questão que nós temos estado a dizer sempre, de essa situação de acumular funções para uma mesma pessoa termina nisto, porque Daniel Francisco Chapo é chefe do governo, é chefe do Estado, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Todos esses setores, quando falharem, a responsabilidade última é do chefe maior, que é Daniel Francisco Chapo. Então, neste momento, o fracasso do governo é não ter conseguido criar condições para que pudesse acomodar as vítimas das inundações. A responsabilidade de ter se perdido vários animais que constituem, neste caso, a nossa riqueza na área de pecuária, tudo isso cai na responsabilidade do chefe do governo, Daniel Francisco Chapo. Porque essa situação já era sabida e conhecida, que nessas vésperas aqui haveria inundações. E por conseguinte, Chapo indicou vários setores responsáveis por poder criar condições, e esses setores não criaram essas condições. Estávamos a falar agora. Como é que se aceita que amontoe 300, 400 pessoas e monte-se uma cozinha arcaica para preparar mais de 300 refeições em cada período? Pequeno almoço, jantar, naquelas cozinhas precárias que nós estamos a ver ali, para preparar refeições de 300 pessoas, é o mínimo que estamos a falar. Até hoje, esses incompetentes ainda não pensaram de poder ir montar cozinhas industriais naqueles lugares. Mas o que eles estão a pensar apenas é pegar mantimentos crus, ir amontoar naqueles centros e pegar um pequeno grupo de senhoras aí que não tem nada de experiência de preparar comidas industriais para poder preparar mantimentos de mais de 300 pessoas. Não há como isso. Aquilo, para poder fazer, tinha que ser uma fábrica de refeições. Não é uma panela com lenhas ali para poder preparar isso. Por que não se monta fogões industriais de gás naqueles centros para poder flexibilizar a preparação do pequeno almoço, aquecer a água? Há crianças ali que não podem tomar banho água fria, dentre várias coisas. Mas esses senhores até hoje estão nos gabinetes a se reunirem e no fim tem banquetes. É a única coisa que eles sabem fazer. Senhores, vão lá montar cozinhas industriais nos centros de acolhimento onde vocês estão. Não vale a pena ir só amontoar comidas lá e a pensar que aquelas senhoras estarão em condições de preparar comida para mais de 300 pessoas. 300 refeições de manhã, 300 refeições às 12, 300 refeições
à noite, 18, 20 horas. Acham, mas vocês têm cabeça para poder pensar que aquelas senhoras têm capacidade de fazer isso mesmo? Sinceramente, vocês não podem fazer isso. Estão a ser desumanos. E em contrapartida, quando já falava essa questão do protagonismo, há denúncias aqui que estão sendo feitas. Que lá em Laulane foram resgatadas famílias para uma escola lá em Ulene. E foi lá a senhora Coleta Simango, foi expulsar essas famílias. E essas famílias, depois de serem expulsas, há um partido aí que foi acolher, levar essas famílias para poder ir pedir à Igreja Católica e foram alojar aquelas famílias. Até hoje, a senhora Coleta Simango, que é diretora de Educação e Cultura em Ulene, não se pronunciou sobre essa acusação que pesa sobre ela. Pronuncie-se. Cometeu essa expulsão de verdade ou não? Quando fica em silêncio para dizer o quê? Que pode ladrar. Não há problema, não há nada que vai acontecer. Ok, essa é uma diretora, mas está aí o secretário de Estado da cidade de Maputo, que é Vicente Joaquim. Pronuncie-se. Essa foi a sua nomeação no âmbito da descentralização. A dita ministra está aí, não se pronuncia também nisso. Essa história do governo da Frelimo ficarem em silêncio de acusações pesadas, isso vai cair mal. MDM igualmente está a denunciar de que Imbuzi e NGD fugiu, não quis receber os apoios que iam deixar lá. E eu tinha que entregar os representantes do INGD. Mas quando o MDM chegou em Bus para entregar os apoios, os representantes do INGD deram conta, fugiram, foram-se embora. Mas o que é isso? E depois, não há ninguém também que venha se pronunciar. Por que é que venham lá dizer qual foi a razão desses senhores do INGD não terem recebido tais coisas? Pura simplesmente vimos MDM a reclamar isso, mas ninguém apareceu para poder se justificar sobre essa denúncia. Ok. Então, deixa-me terminar. Essa situação, partido Frelimo, está a cair mal. Pode-se pensar de que não, deixa lá esses falarem, não é nada, mas é uma guerra nas plataformas digitais que a Frelimo ela precisa de entrar nessa guerra das plataformas digitais, responder em tempo útil das acusações. Está aí, há um vídeo aí, há um vídeo que está a decorrer há já bastante tempo a acusar a Frelimo e o antigo presidente Joaquim Chissano de estarem a usufruir as receitas de gás de Panda e Temane. Não há ninguém que venha poder dizer isso. Até dizem aí, procurem lá os relatórios sobre o gás de Panda e Temane. As receitas, procurem onde estão depositadas as receitas de Panda e Temane. Ninguém está se a pronunciar sobre esse vídeo que está a intoxicar ao cidadão moçambicano, sobre os proveitos que deveriam advir do gás de Panda e Temane, mas já aí os acusados que não aparecem para poder se pronunciar sobre essa questão. Constitui uma verdade ou não de que as receitas de gás de Panda e Temane estão nos bolsos do partido Frelimo e no antigo presidente Joaquim Alberto Chissano. Era importante que venham justificar isso. Os moçambicanos estão a consumir aquele vídeo e eu não acredito que esse vídeo não está a chegar nos vossos ouvidos. É extremamente chato. Então é preciso que se pronuncie. A guerra digital hoje é essa que está a fazer com que o Chega em Portugal esteja a conseguir aqueles feitos todos. Um partido que estava lá embaixo agora está a ascender ao nível exato. Por causa de quê? Da guerra das plataformas digitais. Só para terminar. Temos também essa questão do coisa. Eu ainda estou a falar sobre o silêncio do governo da Frelimo com relação aos assuntos quentes que estão a circular
nas plataformas digitais que não merecem a resposta do próprio governo da Frelimo. Há pouco tempo estamos a ver a inhambanização do Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique está sendo inhambanizado. Tivemos o GOV, que governou o Banco de Moçambique durante vários anos. Há dias vimos que há uma filha dela que foi nomeada para um cargo relevante lá. E houve ali muitos debates sobre essa questão. E nesse debate aparece que, afinal de contas, estamos lá com 4 filhos de GOV. Como é 4 filhos do antigo governador conseguiram vagas no Banco de Moçambique? Se conhece os concursos extremamente complexos para poder obter uma vaga no Banco de Moçambique. Mas há um cidadão moçambicano que consegue meter no Banco de Moçambique 4 filhos e não só consegue igualmente colocar um dos filhos na hierarquia do próprio banco. E quem é GOV? GOV é a tal de Inhambane. Quem é o atual governador do Banco de Moçambique? É o Zandamel, tal de Inhambane. Inhambanização ao Banco de Moçambique. O mesmo estamos a ver a inhambanização da PGR, Procuradoria-Geral da República. Estamos ali com o Procurador-Geral, o Stella de Inhambane. Vice, vamos procurar, vamos ver Inhambane. Mas o que está acontecendo com essa situação no país? O país não pode e não deve nunca se obscurar na divisão do poder político, econômico dentro dele. Procurar deliberadamente entregar esses poderes a uma única província é grave o que está acontecendo. Nos ministérios Nós não queremos, e entre os ministérios, igualmente estamos a encontrar setores chaves. Estamos a falar de Inhambane, particularmente, e Zona Sul no total. Nós já tínhamos falado disso. Okay. De que o país, neste momento, o Sul, está a colonizar o Centro e Norte. Veja só que o Centro e o Norte são ricos em recursos, mas pobres na vida. Sul, pobre em recursos, mas rico. O que está acontecendo? Acreditam mesmo que o Centro e o Norte não está a ver a forma como o Sul está a se enriquecer com base nos recursos extraídos nas zonas Centro e Norte? Não é o mesmo que nós estamos a ver África com tantos recursos, mas empobrecido, e Europa sem recursos, que extrai da África e enriquecido. Okay, é exatamente isso que está acontecendo. Pretendo denunciar essa situação que está a decorrer em Moçambique, que é preciso que muito rapidamente se corrija esse cenário. Nós queremos um Moçambique único. Já foi uma guerra intensa que Eduardo Mondlane e Samora Machel fizeram para unificar este povo. Mas essas atitudes deliberadas de poder colocar o Moçambique inteiro a ser dirigido pelo Sul, colocar as riquezas do Centro e Norte a beneficiar o Sul. Estava a falar recentemente na província de Tete, onde existe HCB, onde existe a vulga no Moçambique, as pessoas morrem de malária por falta de rede de mosquiteiro. Mas hoje estamos a ver as empresas sediadas na província de Tete a drenar recursos para poder salvar a população do Sul. E isso não pode ser. Não estamos a negar que isso possa acontecer, mas deve acontecer com certa subtileza. Em algum momento, beneficiem também as populações locais. É essa a questão que tem que aparecer. É alerta ao governo. Ilustre Elvis, a questão é a mesma, passamos para outro tema, ficamos mesmo com pouco tempo. Acha que deve haver responsabilização aqui criminal, civil, para algumas pessoas? E qual seria o nível de culpabilidade se formos aqui a dividir as pessoas que estariam envolvidas, sejam governamentais, assim como a própria população? Bem, muito antes mesmo de responder a sua questão, não é típico, de facto, do meu ser fazer esse tipo de coisas, mas eu creio que o Dr. Pangaia, não sei onde buscou a informação, mas pronunciou aqui algumas inverdades sob o ponto de vista daquilo que são os filhos do antigo governador do Banco de Moçambique. Eu creio que o próprio
antigo governador do Banco de Moçambique, merece, de facto, ter bom nome, merece o nosso respeito. Ele não tem 4 filhos a trabalhar no Banco de Moçambique. A única filha, de facto, é a senhora que foi nomeada recentemente pelo próprio banco para ser diretor na zona centro do país. Eu tenho, de facto, a sorte, digamos, a oportunidade de ter nas minhas relações um dos filhos do Ernesto Gove, e eu sei onde ele trabalha, não trabalha no Banco de Moçambique. Não gostou, é verdade, disse o Dr. Marcelino? Não deu dos filhos? Não. Os 4 filhos do governador Ernesto Gove, o antigo governador do Banco de Moçambique, não estão no Banco de Moçambique. Só a filha que foi nomeada para ser diretora no centro do país é que de facto está no Banco de Moçambique. Ficou evidente conforme os vários noticiários ilustraram. O outro, porém, também que devemos aqui, se calhar, verificar é essa questão de quem é culpado pelas inundações ou pela consequência das inundações. Eu creio que isto é relevante para quem está a fazer política, porque se formos olhar, o próprio Dr. Pangai levantou aqui muitas informações. Primeiro, sobre um partido que pronunciou-se no sentido de vitimização porque foi deixar supostamente algumas pessoas numa determinada escola e a diretora lá o expulsou. É assim, em política, principalmente em contextos como este o nosso, faz-se aproveitamento político. Estão a falar de Ana Mola? Cria-se, se foi o Ana Mola, estou a falar do Ana Mola. Okay. Cria-se, de facto, narrativas para poder tirar alguma vantagem. Então, quando quem, de facto, dirige alguma instituição pública entra neste jogo de respostas, é o que o político quer para ganhar mais notoriedade. Então, quem tem maturidade política, de facto, fica no silêncio como forma de cortar o mal pela raiz, porque não faz sentido que um governo vai ficar 5 anos somente a responder posicionamento da oposição. É preciso que tenha agenda e dê prosseguimento àquilo que é a sua própria agenda. Não pode aparecer a responder às provocações dos políticos. O governo tem que manter sereno, calmo. É isso. A dar continuidade àquilo que é a sua agenda. A agenda da oposição é a agenda da oposição. Só que como estamos mergulhados num ambiente populista, onde há um extremismo exacerbado, há esta tendência de que o governo devia responder. Mas não, o governo não pode responder a essas tentações políticas que visam engajar mais peso à imagem da própria oposição. Por exemplo, deu um bom exemplo do próprio Dr. Pangai do Chega. O Chega tem um discurso de eles contra nós em Portugal. Ou seja, coloca as minorias contra elas mesmas. Se for a verificar, o Chega não teve assim resultados tão satisfatórios como se esperava nesta primeira volta em Portugal. Então, há uma percepção de que o António Seguro, que é do Partido Socialista, transmite uma imagem institucional firme e de confiança para dar, de facto, continuidade àquilo que é o desejo dos próprios portugueses na cena política. Enquanto que o André Ventura, com um discurso populista, palavras inflamatórias, corre risco de perder esta segunda volta porque ele traz no seu discurso ele contra nós. Ou seja, este que está para ser chefe do Estado divide as pessoas sob o ponto de vista discursivo e não consegue uni-las. Então, este tipo de pessoa mina a sua governação porque já vai entrar no poder com um discurso de caráter. Qual é o paralelismo que podemos fazer com Moçambique? Exatamente, eu já ia para lá. Então, se nós formos a pegar, por exemplo, nós temos aqui um populismo e temos um populista, neste caso, que é o presidente do partido Ana Mola. Os seus discursos, ainda mesmo nas inundações, ainda continuam no sentido de eles contra nós. Não pode existir um discurso de eles contra nós, porque isto divide um povo. Um povo que deve se unir para lutar por uma causa, que é a causa das inundações, não pode ouvir muito esse tipo de discurso. Sob o ponto de vista de nós criamos uma ruptura total. Da mesma forma que nós víamos pessoas a resistirem às instituições, quando elas iam apelar as pessoas para se retirarem de zonas de risco, porque elas olham essas instituições como não credíveis. Por quê? Há por detrás um discurso que diz que, olha, estas pessoas só vão vos enganar, não vão trazer nenhum benefício para vós. Então, é preciso compreender os contextos
em que os discursos populistas devem ser empregues e contextos que não podem ser empregues. Sob o ponto de vista de nós minarmos a nossa relação como moçambicanos e amanhã nos atirarmos pedras, como aconteceu nas últimas manifestações. Ou seja, há muita tônica dominante de manifestante e polícia sob o ponto de vista de confronto, mas esqueceram-se que houve confronto entre manifestante e cidadão que não estava aliado à manifestação, mas também não tinha nada a ver com a polícia nem com o governo. Estava a fazer uma circulação simples para dar continuidade às atividades. Teve o seu carro quebrado, teve o seu olho retirado, teve a sua perna quebrada. Então, é preciso compreendermos que essas ações, esses discursos minam a convivência no Estado. Temos que nos focar na agenda de todos nós moçambicanos. O que é que nós queremos? Salvar as pessoas? Dar alimentos às pessoas, ou nós queremos continuar a fazer uso da política como um instrumento de sobrevivência de todos nós? Porque assim vamos continuar de facto divididos. O centro está lá, o norte está lá, porque o norte tem que se preocupar com Cabo Delgado, porque o centro tem que se preocupar com as enxurradas do centro, e depois a zona sul tem que se... Não, nós todos somos moçambicanos, a agenda é única, devemos nos preocupar com questões que apoquentam a toda uma nação. Agora, vamos responsabilizar. Com que base vamos responsabilizar? Somente o próprio governo é que pode olhar para o INGD, gestão de recursos hídricos, gestão de infraestruturas e, de facto, na base de relatórios e de dados concisos, responsabilizar as pessoas que o próprio Presidente da República confiou para poder administrar esses setores e assim, sim, de facto, nós podemos ter uma responsabilização. Agora, na base daquilo que é a percepção popular, eu creio que vamos continuar na mesmice, nos mesmos discursos de enganação, nas verdades criadas por algum tipo de grupo que devem ser tomadas como verdade absoluta. Ou seja, devemos ter muita atenção às informações que andam nas redes sociais, muitas delas não são verídicas. Os políticos pouco falam verdade sobre os assuntos do país. Alguns nem sabem o preço do pão, nem o preço do açúcar, mas falam do encarecimento da vida das populações. É preciso termos muita atenção para não cair... As pessoas falam com essa noção, é isso? A maioria dos políticos nunca compraram açúcar, nunca compraram pão, não se fazem esses sítios. Quem compra é alguém na sua residência, não sabe o preço do pão, não sabe o preço de chapa porque nunca subiu. Então, estas pessoas não estão em posição, muitas das vezes, de comentar sobre aquilo que é a realidade do povo moçambicano, porque nós, que somos o povo, nós que subimos chapa, que compramos pão, é que sabemos os preços destas coisas, os custos destas coisas. Então, é preciso que não nos deixemos enganar. Os políticos querem tirar vantagem, mas nós queremos desenvolver, queremos garantir a continuidade de um belo Moçambique em paz. Mas isso só é possível se nós fecharmos os ouvidos a estes discursos inflamatórios. É o seguinte, eu dizia que era importante que aquele que é acusado para questões nacionais, e ele se manter em silêncio, então mesmo que seja uma coisa que não é verdade, não é verídica, o que vai acontecer é que o cidadão moçambicano vai consumir isso como sendo uma verdade. Então, o silêncio não deve acontecer. As plataformas digitais, elas devem ser aproveitadas por todas as partes. Não pode ignorar as acusações que a oposição tem estado a dar ao partido no poder. Não pode fazer sentido isso. Não pode fazer sentido que MDM venha nas plataformas digitais a dizer que estamos a regressar com os nossos apoios porque a entidade responsável por receber não quis receber. E as populações aparecerem igualmente a poder reivindicar por que razão que não receberam. E essas entidades manterem-se em silêncio naquilo de que não pode responder politiquice. Não faz sentido. Essa questão estávamos a falar agora do Banco de Moçambique. Num debate, falou-se da existência de um clã de Gov lá. Então, não existindo, por que não houve reação a esses pronunciamentos? Okay. Porque, olha,
os pronunciamentos que podem consubstanciar, evidenciar essa questão do neopotismo que está a dilacerar o nosso país, É um minuto mesmo. deveriam ser dado a resposta. O silêncio faz com que a população tome isso como sendo uma verdade. Essa questão dos recursos, está-se a falar de recursos vitais que são abastecidos à África do Sul e que se diz que não está trazendo valor acrescentado para o nosso país. E o governo achar que isso aí é politiquice, não podemos responder. Okay. Essa é uma derrota por parte do governo. Tem que responder essas questões. Ok, já não temos tempo, doutor Marcelino. Ficamos com 15 minutos para esse tema. É um tema que já se discutiu, já se debateu muito, mas aqui no Diário do Povo convinha que ouvíssemos aqui as ideias dos nossos dois panelistas. Vamos dividir 7 minutos. Sobre aqui o assassinato o assassinato, o suicídio, como queiram, as instituições governamentais do nosso país, aliás, nossas forças policiais, dizem trás do suicídio. Entretanto, a imprensa internacional, as instituições também internacionais estão céticas de que de facto é suicídio. Alguns pensam que foi assassinato. Alguns comentadores também no país dizem que foi assassinato. Vou dar aqui 7 minutos e passamos a contar a partir deste momento. Dr. Pangai, é consigo. Como é que avalia? O que tem a dizer sobre esta morte deste cidadão de nacionalidade portuguesa, esse banqueiro? Tivemos aqui o relator do Cernic, que apontam como sendo que aquele cidadão tirou a sua própria vida, recorrendo ao ratex e faca. Dessas facas, ele apunhalou-se por 4 vezes, inclusive nas costas, até a morte. Agora, recentemente, tivemos um relatório de um criminalista que aponta como sendo um assassinato. Então, temos aqui 2 versões díspares que precisam de serem analisadas. Criminalista moçambicano? O forense. Okay. Apareceu um relatório forense de um criminalista que aponta de que aquele foi um assassinato. Esse relatório está aí a circular. E temos o tal relatório também do Cernic, que também defende a outra tese de que o cidadão tirou sua própria vida. Agora, qual é a fraqueza do relatório do Cernic? Trata-se dessa questão das apunhaladas que o próprio cidadão desferiu no seu próprio corpo, inclusive nas costas. Então, é aí onde começa a haver esse barulho de narrativas. Até que medida em que aquele cidadão, o antigo administrador do BCI, ele era efetivamente humano. Era isso, só faltou essa componente para que o Cernic pudesse se explicar. Porque um homem normal, não vejo a possibilidade de ele se desferir 4 golpes sucessivos no seu próprio organismo até morrer. Então, o Cernic deve vir explicar. Estávamos perante um homem ou estávamos perante um outro ser do outro planeta que vivia conosco aqui, mas que na verdade não era ser desta terra. É essa questão que o Cernic tem que poder explicar. Ali a coisa fala-se de que a porta estava trancada por dentro. Essa questão é extremamente complicado. E estamos a falar aqui de uma questão. Por exemplo, o criminalista forense fala de um crime organizado que poderá ser coisa. Então, é preciso se destrinçar efetivamente o que terá acontecido. Estamos a ver aqui uma equipe que os portugueses eles mandaram para Moçambique. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Justiça para poder averiguar. Por que eles mandaram? Efetivamente também estão a duvidar do relatório do Cernic. Porque se tivessem aceito o relatório do Cernic, não poderiam mandar essa equipe para cá. Então, vamos ouvir o que essa equipe que vem de Portugal vai também dizer. No seu ponto de vista, há espaço para essa equipe que vem de Portugal trazer dados diferentes do Cernic? Eles também vão fazer a sua pesquisa, são também peritos. O sítio, digamos que o sítio não foi isolado. O sítio onde encontrou-se o corpo não foi isolado. Aliás, provavelmente já devem estar a usar as pessoas.
o Cernic fez o seu trabalho, tocou no corpo, calhar até fez a devida limpeza. Ainda há espaço para os portugueses, essa equipe, achar alguma coisa que lhes interessa? Mesmo assim, olha, o mundo de hoje não é de ontem. A ciência e a tecnologia evoluiu bastante. Eu acredito que, da mesma maneira que esse criminalista forense produziu esse relatório, a equipe do Código de Negócios Estrangeiros e da Justiça de Portugal também tem esperança de poder produzir o seu relatório. Eles não poderiam se deslocar para o país sabendo dessas situações todas. O corpo já foi tocado. Eles sabem como é que há de poder fazer a sua pesquisa e poder dar o seu relatório. Mas olha, se porventura esses peritos que vêm de Portugal vierem consubstanciar com o relatório desse criminalista forense, em algum momento poderá-se cada vez mais a poder denigrir a imagem da nossa instituição, que é o Cernic, assim como as outras que, de alguma forma, estão a perder relevância em face desses esclarecimentos que, quando aparecem, vêm com algumas dúvidas que pairam na população. Bem, patrão, e muitas das vezes nem aparecem tais esclarecimentos. Acha que um relatório, no caso, depois dessa investigação, concluir-se que, de facto, houve um assassinato, isto, em algum momento, hipoteca a relação de Moçambique com o governo de Portugal? Isto, em algum momento, diaboliza Moçambique? O que pode acontecer se, porventura, os portugueses concluírem que foi assassinado? Tendo em conta que Moçambique é celeiro dos portugueses, quando muitos eles vão zangar e nunca vão abandonar aqui, porque este é um celeiro onde eles buscam os mantimentos para poderem se sobreviver. Não há como romper laços. Não vão romper. Como romper laços para um sítio onde eles buscam comida? Não há como. Quando muitos eles vão se chatear, depois vão se dar palmadas nas costas, vão se perdoar e ponto final. Não é o primeiro cidadão português que está a morrer em Moçambique. Mas experimente lá um cidadão americano aqui a poder morrer. O que vai acontecer? Produção, temos imagens do português sequestrado? Os portugueses eles não vão cortar nenhuma relação com Moçambique, porque eles sabem que tem muitos ganhos aqui. Eles já teriam tirado isso há muito tempo, porque são vários portugueses que perderam a vida aqui no país, sobretudo banqueiros, mas nunca tiraram coisa. E da mesma maneira, quando muitos vão fazer é poder vir tirar algumas provas, chamar a atenção ao governo moçambicano e as relações continuarem. Ok, eu perguntava à produção se temos um screenshot, uma foto de um português sequestrado, só para aqui descortinar este assunto. Já que falamos de português, queremos saber por onde anda. Ainda não há informações se já foi recuperado, já voltou a convívio familiar. Esse cidadão que foi sequestrado e a embaixada, a esposa fazia parte do corpo diplomático. Parece-nos que até hoje não há informações. O proprietário da MBC não há informações sobre o seu paradeiro desde que foi sequestrado de uma forma cinematográfica. Ilustre Elvis, é consigo mesmo para terminarmos. O que tem a dizer? Qual é a versão que faz sobre este assassinato e sobre a possível vinda dos portugueses em Moçambique? Bem, estamos em dúvidas se é de facto um assassinato ou é um suicídio. Estamos à espera de um parecer mais aprofundado para que de facto tenhamos um posicionamento. É verdade que voltamos de novo para a questão da polarização política e as suas consequências, ou seja, não estamos numa situação em que cada fenômeno já tem um resultado premeditado, ou seja, tem um resultado que as pessoas esperam ver. Por mais que o resultado seja o contrário daquilo que as pessoas esperam ouvir, sempre tendem a dar mais crédito àquilo que elas querem ouvir. É aqui onde tudo começa a estragar-se, porque quando nós... Já esperam ouvir uma coisa. Exatamente. A polarização política cria isso nas pessoas. O efeito dela acontece algo com Massango tenta explicar e as pessoas dizem não é isso, é isto aqui. Porque as pessoas já tendem a acreditar que de facto ali houve um assassinato. Daí que veja que pela questão da polarização política, aquilo foi arrastado. Houve uma tentativa de arrastar a morte do cidadão português
para questões políticas, porque havia uma perseguição da família X e a família Y. Então, é preciso que nós percebamos a fundo e ter a frieza de compreender os assuntos para que não tenhamos, de facto, esse descrédito de cair em situações de cada um produzir um relatório ou cada um falar o que bem lhe apetece. Esta é a primeira fase. A segunda fase é o posicionamento do Cernic. Ou seja, o Cernic, no meu entender, não podia ter se posicionado perante aquela situação. Devia ter sido o Ministério Público a posicionar-se e a trazer aquilo que serão os contornos de todo o processo de investigação que vai ocorrer pós-morte. Porque não é possível deduzir em menos de 24 horas que, de facto, aquele fenômeno resulta de um suicídio. É verdade que existe este depoimento do, não sei se é o gerente ou o gestor da instituição onde este cidadão perdeu a vida, onde fala da porta fechada por dentro, mas per si não é cabal para que nós possamos concluir que, de facto, foi um suicídio. É preciso que haja uma investigação. E esta investigação deve produzir fatos com base científica, que é este o papel do próprio Cernic, e não justificar sobre apertura e desenvolvimento de algum tipo de caso, porque isto cabe ao Ministério Público, porque o Cernic hoje está nas mãos do Ministério Público. Então este é o papel do Ministério Público. Ou seja, em outras palavras, estamos a dizer que o Cernic não abre processos e nem insera processos. Isto é da alçada do próprio Ministério Público. Então, temos aqui um outro elemento que é a vinda de elementos da Polícia Judiciária Portuguesa e alguns elementos também de alguns laboratórios que vêm fazer essa investigação. Ou seja, este também é um bom princípio de demonstração de cooperação, demonstração de transparência para poder, de facto, coletar informação e dar um ajuizamento numa situação de imparcialidade, para tirar essas dúvidas que pairam, de facto, em todos nós. Porque desde o posicionamento do Cernic, desde estas especulações, todos nós estamos aqui à espera de um resultado, se de facto estamos perante um assassinato ou estamos perante um suicídio. É preciso que aqui, de facto, haja um esclarecimento. Imagens de aquisição de ratex, de facas, não são per si suficientes para nós chegarmos a uma conclusão de que este indivíduo cometeu um suicídio. Ou seja, a título de exemplo, por mais que o indivíduo chegue a um tribunal e declare-se culpado, o próprio tribunal tem a prerrogativa de facto, investigar ou procurar perceber o que faz este indivíduo, de facto, ele declarar-se culpado. Pode ser por pressão externa, pode querer proteger alguém, pode estar sob ameaça, então é preciso que haja uma desconfiança. A desconfiança ou a dúvida é o princípio para se chegar a um determinado resultado que seja satisfatório. Então, era preciso que o próprio Cernic tivesse, de facto, aqui a coerência no seu discurso e não trouxesse um desfecho, porque ainda não temos um laudo médico. Um laudo médico vai levar muito tempo, pode levar 1 mês, 2 meses, para termos de facto a certeza de que no organismo deste senhor foi lá encontrado ratex. Então, são coisas que levam muito tempo. A coleta de impressões digitais dos locais, nas paredes, isto depois é canalizado para o laboratório, faz-se aqui um apuramento. Então, todos os dados, a sua interpretação, a sua tomada de decisão, que vai envolver muitas instituições, visto que isto começou a roçar um pouco a dimensão política, é preciso que haja um tempo.